Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina Sistema Elétrico Predial. Hoje será a nossa 8ª aula. Hoje falaremos da divisão de circuitos. O que será visto? Nessa disciplina veremos métodos de como dividir uma instalação elétrica em circuitos menores. Divisão em circuitos. Uma instalação elétrica possui um quadro de distribuição. Esse quadro recebe a energia do lado de fora da rede e repassa para a instalação interna. Desse quadro partem vários condutores. Cada condutor distribuindo energia para a instalação segundo algum critério. Por exemplo, o circuito 1 é um circuito que conduz a energia para as lâmpadas dos quartos. O circuito 2 conduz energia para as tomadas da sala e da varanda. Circuito 3, um circuito específico para a cozinha. Enfim, você estabelece critérios de separação de todo o seu sistema elétrico em vários circuitos separados. E toda instalação elétrica deve ser dividida em circuito. Imagine que você tem um problema em algum ponto da instalação e para você poder fazer reparo nessa instalação, você tem que desligar a instalação inteira. Correto? Por outro lado, se sua instalação elétrica for dividida em circuitos, você não precisa desligar a instalação inteira. Você desliga apenas aquele circuito onde foi manifestado o problema. Todo o restante da instalação elétrica continuará funcionando normalmente. E outro aspecto é que quando você divide a sua instalação elétrica em circuitos menores, fica fácil de você detectar onde está o problema. E também você não precisa utilizar na saída do quadro de distribuição condutores com área de seção transversal muito grande. Você pode utilizar condutores mais finos, porque se você está dividindo, obviamente a corrente elétrica será menor. Algumas regras devem ser seguidas. Os critérios de divisão de circuitos normalmente variam muito. Existem vários critérios e até questão de pessoal mesmo, né? Na hora de você fazer a divisão. Mas algumas regras devem ser observadas na hora de você dividir a sua instalação elétrica em vários circuitos. Primeira regra, aparelhos com corrente de superior a 10 amperes, você deve ter um circuito exclusivo para aquele aparelho. Exemplo, um forno elétrico. Se um forno elétrico consumir mais de 10 amperes, você deve colocar aquela tomada onde você ligará o forno elétrico em um circuito exclusivo. Você deve evitar também colocar todas as lâmpadas de uma instalação em um único circuito, porque senão você pode correr o risco de precisar de ficar no escuro sob necessidade de manutenção em algum ponto desse circuito. Em ambientes como copa, cozinha, área de serviço, recomenda-se você ter também circuitos exclusivos para esses locais. Por exemplo, não é recomendado você colocar em um mesmo circuito a iluminação de uma cozinha e suas tomadas juntamente com quartos. Outro critério é que cada circuito deve ter seu próprio condutor nêutron. A gente viu que nós temos, basicamente até agora, nós vimos 3 tipos de condutores. Condutores de fase, de nêutron e de proteção. Os condutores de nêutron não podem ser compartilhados entre 2 circuitos diferentes. Outro aspecto importante é que os circuitos de tomadas devem ter um fio de proteção, que a gente chama de aterramento. E já esse condutor de aterramento pode ser compartilhado entre outros circuitos. E finalmente, para cada circuito você deve fazer um cálculo de demanda. Então a gente faz o cálculo de demanda que a gente viu em aulas anteriores, a gente vai fazê-lo para cada circuito separadamente. Aqui nós temos um detalhe de um projeto elétrico, onde no centro você vê essa caixa preta. Essa caixa preta é o quadro de distribuição. Dessa caixa saem vários condutores. Cada condutor é numerado. Por exemplo, tem o condutor 4, o condutor 2 e 1, que estão no mesmo eletroduto, o condutor 5, o 3. Esses condutores são os que dão origem aos nossos circuitos. Então, por exemplo, o condutor 4, se você observá-lo, ele é um condutor de área de seção de 6 milímetros quadrados. E ele alimenta um ponto de tomada que você pode observar lá em cima, no canto esquerdo, um ponto de tomada de chuveiro de 6.000 VA. Você vê saindo pelo lado direito ali, os circuitos 1 e 2, todos os 2 circuitos em um mesmo eletroduto. Eletrodutos serão tratados mais na frente, correto? Então, desse quadro de distribuição saem 5 circuitos e eles são numerados, circuitos 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui é uma vista de um detalhe de um quadro de distribuição. Cada circuito
tem que ser protegido por um disjuntor. Então veja bem, o segundo circuito, circuito 02, ele alimenta tomadas de uso geral. E o disjuntor é um disjuntor de 10 amperes. Disjuntores também serão vistos posteriormente. E o consumo desse circuito é de 2.300 watts, correto? Do lado direito, você vê um barramento, essa barra azul é a fase do circuito. Então, certamente, essa rede é uma rede monofásica. Então, essa fase do circuito, da rede toda, alimenta os 5 circuitos. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Um abraço e até lá.